A partir de agora, você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela AltV. O programa Questão de Justiça também veiculado por diversos canais conveniados à rede ACESP e também pela Rede Brasil de televisão em rede nacional. Para você que não conhece o site do programa Questão de Justiça, acesse aí o www.questãodejustiça.com.br. O programa ele é produzido pela Siglione Comunicações. E hoje o programa vai tratar sobre a chamada desconsideração da personalidade jurídica. E o convidado de hoje, doutor, professor Gilberto Gomes Bruchi. Tudo bom, professor? Tudo bem. Agora, essa chamada desconsideração da personalidade jurídica. Primeiramente, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Bom, imagine o seguinte. Imagine que entre a pessoa jurídica exista uma cortina separando o patrimônio da empresa do patrimônio do sócio, né? Aliás, esse conceito é antiquíssimo, desde que criaram o Instituto, né? Então imagine o seguinte, tem a pessoa jurídica está aqui, a pessoa física está aqui e tem uma cortina separando as duas, o patrimônio das duas, né? O sócio não é a mesma pessoa que a pessoa jurídica. E aí o que acontece? Se o sócio, ao administrar a empresa, fizer dívidas em nome dessa empresa e gerar uma impossibilidade por meio de uma fraude na administração da empresa, dos credores dessa empresa receberem, essa cortina é tirada e eu vou conseguir invadir o patrimônio do sócio por uma dívida da empresa. Ou seja, é desconsiderada a separação dos patrimônios entre a pessoa física e a pessoa jurídica. E com isso, os credores acabam recebendo. Claro que não é uma coisa simples de acontecer. Eu tenho que preencher determinados requisitos que a lei exige, né? Ou o Código Civil, ou o Código do Consumidor, para conseguir invadir o patrimônio do sócio. Mas isso é bem efetivo. Agora, só para entender, eu quero ir direto ao assunto. Eu fico pensando, por exemplo, num eventual processo de execução. Eu acho que é nesses casos que ocorre a desconsideração. Só para entender, o credor necessita receber aquele valor derivado de uma dívida. Sim. Ou algo do tipo. Vou pegar o exemplo que a gente usou como base. Aliás, que foi o que me deu a ideia de escrever a minha dissertação de mestrado sobre isso. Eu tinha um processo no escritório que já tinha bastante tempo, né? Alguns anos já, uma execução correndo, ainda pela lei velha, isso foi em 98, 99, por aí. Inclusive o Código Civil nem estava em vigor ainda, né? Então eu nem usei a lei, eu usei a teoria da desconsideração que foi trazida para o Brasil pelo Rubens Requião, que todo mundo que estudou direito conhece e já ouviu falar. Então imagine o seguinte, a gente penhorou uns equipamentos de uma empresa e pela lei velha, ao opor embargos à execução, a execução ficava suspensa. Quando terminaram os embargos, nós fomos mandar avaliar esses bens e a empresa estava fechada irregularmente. Aí o oficial de justiça e o avaliador perguntaram, né, na região ali em volta da empresa, não, o dono da empresa morreu e os filhos fecharam a empresa. Aí eu peguei o contrato social da empresa e vi que os filhos eram sócios da empresa. Portanto, eles não poderiam encerrar as atividades da empresa simplesmente. Eles teriam que dar baixa na junta, fazer baixa na Receita Federal, pagar os credores, pagar os tributos e aí sim encerrar a atividade da empresa. Eles não podem simplesmente baixar a porta e falar, bom, não pago ninguém, mas também eu paro a minha atividade. Então o que aconteceu? Eu pedi a desconsideração para que invadíssemos os patrimônios dos sócios e do falecido que estava com o inventário em andamento. E detalhe, nesse inventário eles não falavam da empresa.
Então, mais claro do que isso, a sacanagem que eles fizeram não dava, né? Ou seja, ele quer ocultar... Fingiu que a empresa não existia, para não pagar. não pagar ninguém. E aí a gente conseguiu a desconsideração e invadimos os patrimônios dos sócios, filhos e do espólio, né? E com isso a gente acabou penhorando até uma casa na praia e os filhos vieram e pagaram a dívida. Aí eu falei, esse negócio funciona, né? E aí eu fui estudar mais a fundo e escrevi a minha dissertação de mestrado sobre isso, que acabou saindo publicada, já está na sua segunda edição. Aliás, depois eu quero uma cópia dessa obra. Não, pode maravilhosa aí. Uhum. Nós temos ótimas referências com relação à sua obra. Agora, pensando em desconsideração da personalidade jurídica. Bom, ingresso com uma ação contra a empresa. Uhum. Essa empresa, muitas vezes, um ente abstrato, mas que tem os seus sócios ali gerindo aquela empresa. Vou imaginar uma outra situação. Tá? Eu tenho uma duplicata mercantil, bonitinha, que a empresa comprou alguma mercadoria do meu cliente e meu cliente não recebeu. Ok, entrei com uma execução dessa duplicata. De morais que foi procedente e eu tenho que executar essa empresa. Vou executar a empresa. Não encontro nada. Não encontro patrimônio, não encontro nem a empresa aberta. Muitas vezes eles encerram irregularmente a empresa. O encerramento irregular é uma das hipóteses em que acontece a desconsideração. Mas uma outra situação, que acontece bastante no Brasil, infelizmente, né, são aquelas empresas chamadas empresas familiares. Né? Então, os sócios são lá 4 irmãos, sócios da empresa. Imagina, essa situação é bastante peculiar e ocorre bastante. Então, imagine o seguinte, são 4 sócios, 4 irmãos, a empresa está dando lucro, lucro. Eles não vão deixar o lucro no caixa da empresa. Se eles forem honrados, honestos, tal, eles vão deixar alguma coisa lá. Mas o que eles fazem? Eles vão fazendo divisão dos lucros antes do momento correto, que é no final do exercício, e tem que deixar uma grana no caixa da empresa para pagar eventuais prejuízos, eventuais contingências que podem ocorrer. E aí cada um deles vai e compra uma cobertura na praia, sei lá, vamos imaginar, na Riviera de São Lourenço. Compra cada uma cobertura de 5 milhões. Eles vão colocar o nome de quem? Se eles colocarem no nome da empresa, tudo em ordem, que a empresa tem patrimônio. Mas normalmente eles colocam o nome deles. Portanto, existe uma chamada confusão patrimonial. Porque se vocês pegarem o imposto de renda, e o prolabore desses sócios, eles não teriam condição de adquirir um imóvel desse tamanho. Portanto, acontece a chamada confusão patrimonial. E a confusão patrimonial é uma das características, ou um dos requisitos para poder desconsiderar a personalidade jurídica. Agora, para isso, o juiz tem que oficiar a Receita e trazer as declarações de imposto de renda e confrontar. Na verdade, o autor, o exequente, vai ter que requerer que o juiz oficie a Receita, né? Porque o juiz não vai oficiar a Receita porque deu vontade. Não, e já pedindo já é difícil para oficiar. Hoje existe alguns sistemas online, né? O Bacenjude, o Renajude, o Infojude, que o juiz consegue online buscar essas informações. Não precisa aguardar a volta do ofício, né? Só tem um problema. Tirando o Bacenjude, que é obrigatório que os juízes se cadastrem, os outros sistemas online, né, inclusive nos provimentos dos tribunais, é até engraçado dizer isso, né, para não dizer trágico, você lê o provimento inteiro e fala, agora resolveu o problema da execução. Aí aparece embaixo assim, fica facultado aos magistrados o cadastro nesse sistema. Ou seja, o juiz vai se cadastrar se ele quiser. Só para vocês terem uma ideia, tem um processo antigo já, e eu pedi o tal do Renajude, que é o sistema online entre o judiciário e os Detrans, né? Renajude vem de Renavan. Ele é aceito, né? Renajude? Só que os juízes não se cadastraram, a maioria não se cadastrou. E aí você você pede o Renajude, ele fala, indefiro porque eu não estou cadastrado. Dá vontade de peticionar e falar, então se cadastra, né? Se é uma coisa tão simples assim. Aí ele vai fazer um ofício, você retira o ofício e leva no Detran.
e depois o Detran responde diretamente Alguns ao meses judiciário. depois. E demora alguns meses, né? Quer dizer, não é uma coisa simples, né? Aquele ditado, para que complicar se pode facilitar, no judiciário em alguns casos é o contrário, né? Para que facilitar se eu posso complicar? Então, a doutrina e a jurisprudência, já em grau superior e tribunais locais, acaba criando algumas regras para tentar fazer com que a execução fique mais efetiva. Porque a execução continua a ser o calcanhar de Aquiles do processo civil, não adianta, né? Eu ganho o processo, ligo para o meu cliente e falo, ganhamos a causa, né? Tipo ação de dano moral que você comentou agora. Aí ele vira e fala, quando eu recebo? É lógico que a primeira pergunta que o cliente quer saber é quando o dinheiro vai cair na conta dele. Certo? E com razão, né? Aí eu falo, não, mas agora a gente precisa achar um patrimônio do devedor para poder penhorar. Só para vocês terem uma ideia, como nem quando tem dinheiro, às vezes a execução é frutífera. Eu tenho uma execução contra um banco, não vou dizer o nome do banco, até para não sofrer processo depois, né? Se bem que é verdade, então não tem problema. Mas vamos imaginar o seguinte, eu pedi o bloqueio online das contas bancárias do banco para pagar uma dívida do banco. O juiz bloqueou e o banco não transferiu para a conta judicial. Por quê? Porque ele é quem cuida do dinheiro. Se fosse o dinheiro de um correntista do banco, seria transferido normalmente. Mas como era o dinheiro do próprio banco, não foi transferido. Agora eu quero apimentar mais. Quero ingressar ali na esfera de dificuldade do operador do direito do cidadão. O cidadão tem uma... no caso, ele é credor de uma dívida, né? Digamos que uma empresa, ela, de certa forma, coloca um procedimento, por exemplo, de não transferência de um veículo, né? E ensejando pontos na carteira desse cidadão. E aí ele ingressa com uma ação de dano moral. O que acontece? As empresas, muitas vezes, têm ali os seus sócios e no decorrer daquele espaço de tempo a empresa ou transfere, essa empresa é transferida para outros sócios, ou existe uma, eu não diria uma lacuna, né? Não sei se assim poderia me referir, mas, por exemplo, hoje, por exemplo, uma empresa que tem 2 sócios, por exemplo, um desses sócios pode deixar aquela sociedade e aquele outro sócio ele fica 30 dias ali junto ao departamento que cuida dessa sociedade ali, junto à junta comercial. Na junta comercial ele tem 30 dias para regularizar. Não regulariza. E essa empresa ela é mantida dessa mesma forma, com o sócio. O outro sai da sociedade, ou os outros saem da sociedade, ele fica ali como único sócio e aí acaba dilapidando o patrimônio, ou ele acaba permanecendo em dívida com inúmeros credores. Aí eu digo, como é que fica essa situação? Eu vou fazer um resumo dessa situação que você trouxe. Mas imagine o seguinte, né? Eu faço uma dívida na qualidade de sócio da empresa.